Olá pessoal, esse vídeo vai trazer pequenos resumos sobre o período chamado de democratização da política brasileira, né, no período democrático, os presidentes, né, que nós tivemos nesse período aí, de 46 a 64, e principais obras, e no final um pouquinho sobre as transformações, as manifestações culturais aí dos anos 50, tá? Então, vamos começar um pouquinho com alguns antecedentes. Então, damos o nome aí de período democrático, então, ao período, como eu já falei, né, que vai de 1946 a 1964. Então, uma fase da nossa história em que se tentou avançar na direção de uma verdadeira democracia. Tá? Então, uma das primeiras manifestações claras aí a favor da redemocratização do país foi o Manifesto dos Mineiros, lançado em 1943 por políticos de Minas Gerais. Tá? E deste manifesto aí surgiu então a União Democrática Nacional, a UDN, que é um partido de oposição a Getúlio Vargas, né? Pressionado, aí Getúlio vai convocar então eleições para dezembro de 45. E ao mesmo tempo que estimulou então os seus partidários aí a realizarem manifestações públicas a seu favor. Esses partidários aí acabaram levantando bandeiras com os dizeres, né, queremos Getúlio. E por esse motivo, então, esse movimento ficou conhecido como queremismo. Tá? Porém, não, né, o Getúlio não consegue se manter no poder, né, com isso. E aí, os dois principais candidatos aí a presidente nas eleições então de dezembro de 45 eram militares, Eurico Gaspar Dutra, do PSD, e Eduardo Gomes, da UDN. Então o povo foi às urnas e deu a vitória a Dutra, tá? Que governou então o Brasil de 1946 a 1951. Em plena Guerra Fria, né, nesse período aí, o presidente Dutra vai romper relações com a União Soviética, fechou o Partido Comunista Brasileiro e mandou a polícia invadir sindicatos e perseguir aqueles que eram contra o governo. Bem democrático, né? Então, para dar um melhor preparo aos oficiais superiores das Forças Armadas, ele criou a Escola Superior de Guerra. E nesta escola ensinava-se então a importância da segurança e da ordem para o desenvolvimento. Então, Dutra vai convocar, né, as grandes empresas americanas a se instalarem no Brasil, dando-lhes todas as facilidades como terrenos, impostos baixos, liberdade para mandar lucros para o exterior e, óbvio, né, a mão de obra barata do brasileiro. Tá? E durante o seu governo foi criada aí a Constituição de 1946, então, extremamente importante. Então, a Constituição de 1946, né, assinada em 18 de setembro, foi a quarta do período republicano e representou um avanço democrático em relação à Constituição do Estado Novo. Então, a Constituição restabeleceu as eleições diretas para a escolha dos governantes, né, em todos os níveis, aí, presidente, governadores e prefeitos. E, além disso, foram mantidas as eleições para senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereança, né, e os vereadores. Então, ela consagrou aí as liberdades já expressas na Constituição de 1934, mas que haviam sido anuladas em 37, né? E como a liberdade de expressão, de pensamento, de crença religiosa, entre outras aí. Então, garantia também a igualdade de todos, né, perante a lei. Então, a inviolabilidade, assim, né, se dizendo, do sigilo e moradia, além da defesa do acusado. Então, mudanças significativas aí na Constituição de 1946, tá? Já agora nas eleições então de 1950,
Getúlio Vargas concorreu à presidência pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e derrotou facilmente aí seus adversários. Getúlio Vargas, então, ganhou as eleições e voltou nos braços do povo. Tá? Desde o início, então, do seu mandato, em 1951, começou a colocar em prática sua política popular e nacionalista. Tá? Então, já diferente, de novo, aí, comparando aí ao governo do Dutra, né? Uma abertura geral aí vinda de multinacionais, né? Exploração nesse sentido, enquanto que o Vargas já vai trazer de novo um cunho muito mais nacionalista aí nessas questões. Então essas medidas aí visavam beneficiar os trabalhadores, né? E favorecer as empresas nacionais. Então, a principal delas aí foi o aumento do salário mínimo. Em 1º de maio de 1954, o aumento foi de 100%. Então, os privilégios que Getúlio então estava concedendo aí aos trabalhadores deixou muita gente descontente, como os grandes empresários, alguns chefes militares e a classe média alta. Então, a política nacionalista de Getúlio ficou evidente, principalmente a partir de outubro de 1953, quando criou a Petrobras com a campanha O Petróleo é Nosso. Então, em 1953 foi criada a Petrobras, né? No segundo governo então do Getúlio Vargas. Então, as medidas aí nacionalistas do Getúlio geraram muita oposição ao seu governo. Então, o jornalista Carlos Lacerda, aí, deputado pela UDN, foi um dos seus principais opositores. Carlos Lacerda atacava o presidente todos os dias com denúncias de corrupção. O principal veículo aí desses ataques era o jornal A Tribuna da Imprensa, né, que pertencia ao próprio Lacerda. Então, o Lacerda, nesse período, ele vai sofrer um atentado no qual vai morrer o seu guarda-costas, né? O major Rubem Vaz, da Aeronáutica. E o principal suspeito do atentado foi Getúlio. Então, as pressões contra o presidente aumentaram, né? Os grandes empresários, as multinacionais, a Embaixada dos Estados Unidos, os grandes jornais, alguns chefes militares, todos estavam contra ele. Então, os chefes militares aí se reuniram com Vargas para obrigá-lo a renunciar. Getúlio acaba respondendo então que daqui só sairia morto, né, do governo. E assim então foi. Getúlio cometeu então suicídio, né, com um tiro no coração em 24 de agosto de 1954. As razões aí do ato foram registradas, né, em uma carta testamento aí que gerou grande comoção nacional, principalmente entre as massas, né, entre as classes trabalhadoras. Então, Getúlio foi um dos presidentes aí que conseguiu trazer muitas ou algumas melhorias muito significativas aí para a população trabalhadora assalariada do Brasil nesse período. Então, o suicídio, por muitos historiadores, até muito questionado, sempre ficam aquelas teorias de conspiração, sempre ficam ideias muito controversas sobre, né, o suicídio. Com a morte então do Vargas, a presidência foi assumida pelo vice-presidente Café Filho, né? Nas eleições de 55, saíram vencedores aí Juscelino Kubitschek e João Goulart como vice. Ao assumir, Juscelino apresentou ao país um ousado plano de desenvolvimento conhecido como Plano de Metas. Tinha como slogan fazer o país crescer 50 anos em 5. Tá? Fique muito esperto nesse slogan aí, 50 anos em 5 do governo do JK. Então, a construção de hidrelétricas, de estradas, a fabricação de veículos eram as 3 metas mais importantes do governo. Então, para conseguir atingir aí as metas, Juscelino concorreu então, à tecnologia e ao capital estrangeiro. Foi nesse contexto, então, que se instalaram no Brasil diversas multinacionais de veículos, como a Ford, né? General Motors, a GM, né? Willys e Volkswagen, então,
deu-se essa abertura novamente aí que o Dutra tinha começado, né, em 46, aí depois o Vargas vai limitar de novo e vai investir no nacionalismo, e agora o JK de novo cria essa ideia de internacionalização, né? Então traz de novo muitas empresas de fora para dentro do país. No entanto, a maior obra durante o governo do JK, né, foi a construção de Brasília, que viria a ser a nova capital do país. Então, a transferência da capital da República para o Planalto Central já estava prevista na Constituição de 1891. Né? E, na verdade, desde o século XIX, líderes como José Bonifácio já destacavam a importância de mudar a capital para o interior do país. Mas foi Juscelino, então, que tomou a iniciativa, convocou aí os arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e buscou trabalhadores nordestinos, então, para essa construção. E esses acabaram, então, sendo conhecidos como os candangos, né? E o Juscelino, então, queria inaugurar a nova capital antes de deixar o governo. E cumpriu a promessa, né? No dia 21 de abril então, de 1960, o Brasil passou a ter uma nova capital, Brasília. Então, Jânio Quadros, né, teve uma vitória esmagadora aí nas eleições de 60. Tá? Então, termina o JK, inaugura Brasília, termina o ano dele, né, os 4 anos, e agora vamos então para novas eleições. E o Jânio Quadros então teve aí uma vitória esmagadora nas eleições de 60, e como vice-presidente então foi eleito novamente João Goulart. Então, para conquistar votos, tentava falar a linguagem do povo. Interessante essa questão, ó, de novo para vice, porque tinha eleições para presidente e tinha eleições para vice-presidente. Então, depois quem ganhava administravam, né, o Brasil. Então, para conquistar votos, aí tentava falar a linguagem do povo. Então, o símbolo de sua campanha era a vassoura, com a qual dizia pretender varrer a corrupção do país. Então, João dizia ser católico, anticomunista, a favor da família, da propriedade, né, pretendendo aí moralizar a sociedade. E assim conquistou o mandato. No entanto, após assumir a presidência, em 31 de janeiro de 61, começaram as decepções. Jânio ameaçou controlar os lucros que as grandes empresas mandavam para fora do país e falava em reforma agrária. Então, na política externa, aí, assumiu uma posição independente e progressista, né? Restabeleceu relações com a União Soviética e foi contra a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, né, a OEA. Então, em 18 de agosto de 61, Jânio condecorou aí com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira, o médico argentino e guerrilheiro aí, né, Che Guevara, um dos comandantes da Revolução Cubana e que expulsaram os estadunidenses da ocupação na ilha cubana. O denista, então Carlos Lacerda, começou a esbravejar, acusando Jânio de abrir as portas ao comunismo. Da mesma forma, os chefes militares se inquietaram com a atitude de Jânio. As pressões aí contra Jânio aumentaram, manifestando-se principalmente no Congresso Nacional, e no dia 25 de agosto de 61, menos de 7 meses após assumir a presidência, Jânio renuncia. Jânio acusou aí forças terríveis, né, de serem responsáveis pela sua renúncia. Alguns historiadores dizem que Jânio teatralizou sua saída, buscando apoio aí dos políticos, militares e da população, mas acabou sendo em vão, tá? E dentro desse período, então, quando Jânio renuncia, o vice-presidente João Goulart estava fazendo uma visita oficial à China, né? No período aí um país comunista. Então, os opositores de João Goulart acusavam-no de ser a favor do comunismo. Os chefes militares resolveram que prenderiam o vice-presidente assim que ele desembarcasse. Tentavam aí um golpe de Estado, porém houve uma forte reação do Rio Grande do Sul, onde o governador, então, Leonel Brizola, liderou aí a campanha da legalidade, com o apoio da população e dos militares daquele estado. Então, os legalistas aí defendiam o cumprimento da Constituição, a qual afirmava que com a renúncia do presidente, quem deveria assumir o governo era o vice.
Então, os golpistas logo viram que se insistisse em impedir a posse de João Goulart, o país poderia mergulhar aí numa guerra civil. Recuaram, mas exigiram aí que fosse adotado o sistema parlamentarista, ou seja, que governaria seria um primeiro-ministro. João Goulart aceitou, então, e no dia 7 de setembro de 61, tomou posse como presidente. Em janeiro de 63, Goulart promoveu aí um plebiscito, pedindo que os eleitores então escolhessem entre o parlamentarismo e o presidencialismo. A maioria da população optou então pelo presidencialismo, com os poderes de volta. O Goulart estabelece então em dezembro de 63 um monopólio estatal sobre a importação de petróleo. Em janeiro de 64, estabeleceu o controle sobre os lucros que as multinacionais mandavam para fora do país. E em 13 de março daquele ano, participou de um grande comício chamado Comício das Reformas de Base, realizado na Central do Brasil aí, do Rio de Janeiro. Então, o programa de reformas de João Goulart previa a nacionalização de refinarias, um plano de reforma agrária e concessão de 13º salário aos trabalhadores. Então, pretendia também fazer aí reformas políticas, educacionais e urbanas. Porém, o presidente não teve tempo de realizar todos os programas, né? Lógico, estava aí, de novo, trazendo políticas muito populares, né? E no dia 1º de abril de 64, então, João Goulart foi derrubado aí do poder e foi dado, então, um golpe de Estado militar, né? E aí nós vamos ter aí o período da ditadura militar no Brasil, né? Que se instala de 64 e vai ficar aí por mais de 2 décadas. Com o fim, então, assim, trazendo ainda um pouquinho assim das manifestações, né, e das mudanças e os movimentos culturais, então, né, com o fim da Segunda Guerra em 45, a cultura brasileira sofreu uma grande mudança, né, com a produção em massa de bens manufaturados de uso pessoal e doméstico. Então, essas transformações foram se consolidando ao longo da década de 50 e alteram aí o consumo e comportamento de parte da população que habitava os centros urbanos, né, principalmente, né, e foram chamados então dos anos dourados, né, no Brasil. Consolidava-se a sociedade urbano-industrial, sustentada por uma política desenvolvimentista, né, difundida pelas revistas, pelo cinema, sobretudo norte-americano, e pela televisão, trazida aí ao país nessa década, né? Então, a primeira TV no Brasil foi instalada aí nos anos 50. Então, a TV Tupi, inaugurada em setembro de 1950, foi o primeiro canal de televisão da América Latina. E no dia 20 de outubro aí de 51, foi inaugurada então a primeira Bienal Internacional de Arte de São Paulo. E aí vamos ter muitas mudanças e muitas transformações, né? No cenário musical internacional surgia aí o rock and roll, introduzido por grandes nomes como Chuck Berry, Elvis Presley, né? No Brasil foi a década da bossa nova, representado por Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, e vamos ter aí as mudanças que vão trazer até a nossa atualidade aí, né? Essas mudanças culturais promovidas pós Segunda Guerra Mundial e com a implantação então e a inauguração da primeira TV no Brasil. Forte abraço.